Graça e paz, amados eleitos do Senhor. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez no altar, proclamando a palavra dEle, que é santa, que é justa, que é eficaz. Quero agradecer porque sem Ele eu não estaria aqui hoje. Como a palavra diz, sem Cristo nada podemos fazer. Então quero agradecer a Deus, quero agradecer o meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, que nos assiste pela internet. Obrigado pela credibilidade, pelo apoio. Bem-haja pela sua vida, profeta das nossas almas. Quero agradecer ao meu esposo maravilhoso, meu amor, muito obrigado pelo seu apoio, seu carinho, seu amor por mim. Quero agradecer a minha família, aqui representada pela minha irmã, a Bispa Ana. Obrigado por todo o carinho também. E quero agradecer a todos que estão aqui hoje, corpo ministerial, você que está aqui presente, que ouviu a voz do Senhor, quer ouvir mais sobre como ter uma convicção inabalável. Tenho certeza que você sairá daqui confiante, pleno na palavra do Senhor, com grandes expectativas para exercer a palavra do Senhor na sua vida, e ela certamente gerará muitos frutos durante este ano de 2025, quiçá para o resto da sua vida. Quero agradecer também aos internautas que estão nos ouvindo. Declaro em nome de Jesus que a internet vai ficar estável, vocês vão conseguir ouvir toda a mensagem, porque Deus tem grandes coisas a falar no dia de hoje. E quero agradecer também a todos que estão nos bastidores trabalhando para que esse culto aconteça. Não vou falar nomes para que eu não me esqueça de algum, mas muito obrigado por todos vocês que fizeram por onde este culto está acontecendo. Amém. Bem, o tema desta noite, convicção inabalável, o Senhor já foi adiante de você. E o texto base do Deuteronômio, que o nosso apóstolo vem falando, e eu quis colocar aqui na versão NVI, que diz: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo e não desanime. Então diga esta noite: eu não vou ter medo, eu não vou desanimar. O Senhor já foi à minha frente e eu creio que serei vitorioso. Que esta palavra abençoe os nossos corações. Deus amado e bendito, muito obrigado, Senhor, por mais um culto, uma oportunidade de estar aqui no teu altar, Senhor. Obrigado porque fui criada para o louvor da tua glória. Neste momento eu te peço, Senhor, que eu diminua para que tu cresças. Que tu uses, Senhor, as minhas cordas vocais, o meu coração, a minha mente totalmente focada, Senhor, naquilo que tu me inspirais para passar ao teu povo. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que as minhas palavras sejam aquilo que tu desejas que teu povo ouça, Senhor. E eu declaro um culto abençoado em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, família da fé, povo de propriedade exclusiva de Deus, guerreiros e guerreiras na fé, nós recebemos uma palavra profética para o ano de 2025. Deus vai adiante de nós, para que nós não tivéssemos medo, não nos acovardássemos diante das situações. E eu creio que esta palavra enviada por Deus através do nosso apóstolo vem em um momento crucial para o que estamos vivendo. Todos estão vendo as notícias, aquilo que nosso país está passando. E eu creio que essa palavra profética tem grande relevância para este momento atual. Vivemos em um momento de incertezas no governo, na política, na saúde, nas finanças, preocupações de como será o dia de amanhã. Mas uma coisa não muda. A palavra de Deus diz que o mundo passará, mas a palavra de Deus permanece. Deus e a sua palavra para nós, elas não mudam. É uma palavra viva e eficaz, que nos garante a vitória mesmo em meio a maior que seja a nossa adversidade. Então, desde o Réveillon, que eu estava lá em cima com a Ágata, mas eu estava anotando tudo que o apóstolo estava falando.
E no final da palavra profética, ele falou: amados irmãos e irmãs, tenham uma convicção inabalável. O Senhor já foi adiante de você. E eu me agarrei a essa palavra ficou ecoando no meu coração. E eu creio e digo no dia de hoje, precisamos crer que a palavra de Deus é verdadeira. E nós precisamos tomar posse dessa convicção. Uma vez disseram, algumas pessoas estranhas falando por aí na internet, não existe palavra profética para o ano. Realmente, se você não acreditar, não existe palavra para você. Mas se você acreditar, se você tomar posse da palavra, a palavra do Senhor vai trabalhar a seu favor. Então, no contexto de Deuteronômio 31:8, já falei sobre isso na nossa jornada de oração. Moisés estava encorajando Josué a liderar o povo de Israel rumo à terra prometida, do mesmo modo que Moisés estava encorajando Josué para a terra prometida. Nós estamos aqui, dia a dia, culto a culto, encorajando você a crer nas promessas de Deus e avançar diante daquilo que Ele tem de melhor para a sua vida. Deus é fiel para ir adiante de nós e preparar o caminho rumo à nossa terra prometida. Bispa, que é a terra prometida? A gente está indo em direção no deserto, algum lugar? Não. Terra prometida é algo que está no nosso projeto de vida, algo que o Senhor colocou no nosso coração. Nós temos aí o nosso projeto de vida vitoriosa de 2025. Então pode ser uma casa própria, um novo emprego, o fim da crise financeira, pode ser a restituição de alguma perda, de repente um casamento, gerar um filho, a restauração da sua saúde. Cada um tem a sua terra prometida, aquela promessa que o Senhor deu para que você alcance. E a pergunta que eu faço esta noite é: onde temos colocado a nossa confiança? Em meio às adversidades, em Deus ou nas circunstâncias? Então, os pontos que eu quero começar a abordar aqui nesta mensagem, o ponto número 1, confiança em Deus, uma escolha diária. Diariamente nós precisamos escolher confiar em Deus, porque nós somos bombardeados dia a dia com notícias, com situações, com problemas de família, com problemas, enfim, geral da nossa sociedade. E nós precisamos, para ter uma convicção inabalável, nós precisamos escolher diariamente confiar em Deus. E no ponto A, o fundamento da confiança em Deus. Então, quais são os fundamentos, alguns que eu botei aqui, para nos ajudar a pensar em como nós podemos escolher diariamente confiar em Deus? Então, Isaías 41:10, Deus deu a palavra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então nós podemos nos apegar a esta palavra, que também é para nós, e pensar: o Senhor está comigo. O Senhor é o meu Deus. O Senhor me fortalece, o Senhor me ajuda, o Senhor me sustenta. E é esta confissão que nós precisamos ter. E todos os dias, quando nós acordarmos, nós precisamos ter esta palavra em mente. Eu não vou temer o dia de hoje, não importa o que vai acontecer, o Senhor está comigo, Ele está me fortalecendo, Ele está me ajudando, Ele está me sustentando. Por quê? Porque a gente vê tantas coisas acontecendo, mas o que Deus diz lá em Jeremias? Às vezes a gente fica pensando: pô, eu estou passando por tanta coisa, mas é isso que Deus tem para a minha vida? São esses problemas? E o que Jeremias fala?
que Deus fala para Jeremias. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Porque às vezes a gente pensa coisas que, né, somos humanos. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Então o Senhor não quer o nosso mal. O Senhor quer pensamentos de paz. Para quê? Para vos dar o fim que desejais. Em outras versões diz planos para dar-lhes esperança e um bom futuro. Porque o povo de Israel estava lá cativo na Babilônia. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. E eles deveriam estar pensando, nós estamos aqui cativos neste governo que está nos atormentando, que está nos escravizando. Mas o Senhor estava dizendo para eles, eu tenho bons pensamentos a respeito de vocês. Não pensamentos de mal, pensamentos de paz. Para dar um bom futuro, para dar esperança, para dar o fim que você deseja. Então Deus é digno de confiança porque é soberano e fiel. E Ele quer nos fazer prosperar e não nos causar dano, como diz também em outras versões. Mas Ele espera também ver qual a nossa atitude diante da adversidade. Então nós precisamos ter uma postura diferenciada. Precisamos. Não é? Então, você ora quando está tudo bem? Ou só quando algo está mal? Bispa, quando tudo está mal, eu venho correndo para o culto de oração. Mas está tudo bem, então não preciso vir no culto de oração, não preciso vir quarta-feira, nem domingo. Não, a gente tem que ter uma vida constante com Deus. Você vem para a igreja também quando as coisas estão tranquilas ou só quando, como diz a gíria carioca, as coisas apertam? Eu vou correr para a igreja porque eu preciso da palavra. Não, amada, a nossa vida precisa ser uma vida constante de oração. Por quê? Porque diz lá em Jeremias, também no capítulo 29, no 12, 13 e 14. Então me invocareis, né, eles estavam lá presos na Babilônia e tal, e passareis a orar a mim. Então para que isso acontecesse, um bom futuro, diz que eles precisavam orar ao Senhor, estando lá no cativeiro. E eu vos ouvirei, mas essa é a promessa, nós oramos e Deus nos ouve. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então não é só um momento do dia, não é só quando eu vou à igreja, não é só quando eu estou em casa no meu momento de oração, não. É de todo o coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então, quando nós oramos, há um movimento espiritual para que a nossa sorte seja mudada, para aquilo que nós estamos passando num momento ruim, que aquilo ali se torne bem. Vou falar mais à frente também sobre isso. Então, nós precisamos agir dessa forma diferenciada. Porque, como eu falei na mensagem do culto passado, as adversidades são como um treinamento dos nossos músculos espirituais. E Deus está mais interessado em ver a nossa obediência e as nossas ações, se elas serão as mesmas nos tempos bons e nos tempos difíceis. Mesmo sem entender, nós precisamos agir pela fé, porque a fé não é um raciocínio humano, a fé é a convicção daquilo que nós não vemos. Então, às vezes nós não entendemos por que passamos por essa situação ou outra. A gente não sabe, Deus sabe. Às vezes vamos saber lá na frente, às vezes não iremos saber, mas sabemos que aquilo ali vai gerar algo de bom para a nossa vida. Então nós precisamos agir pela fé, independente se estamos passando por um momento bom ou ruim, independente se estamos entendendo ou não. E tentar entender também é algo que nos estressa, né? Estressa o ser humano, que falei na outra mensagem, a mania de ficar racionalizando tudo, mas por que isso, em geral, isso. Mas o Senhor está acima do nosso entendimento, então não adianta a gente se estressar, precisamos confiar. Então o povo de Israel havia sido levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, e Deus enviou essa palavra por intermédio do profeta Jeremias. E além dessas instruções sobre a vida espiritual,
Isso é algo bem interessante que eu vou falar agora, que está no mesmo capítulo. Algo que eu nunca tinha parado para pensar. Quando eu estava estudando, Deus deu essas instruções: vocês vão me orar, vão me buscar de todo o coração, vocês vão orar a mim, eu vou ouvir, vou buscar, vou mudar a sorte de vocês e tal. Mas Deus também falou sobre a vida pessoal no mesmo capítulo. O que ele falou lá em Jeremias 25, 5 a 7? Edificai casas, mas é para os babilônios utilizarem? Não. E habitai nelas? Povo de Israel. Plantai pomares para os babilônios? Não. Comei do seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, que são bênção, que são herança nessa terra, os nossos filhos. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Ah, tem gente que fica dizendo: eu não vou ter filho nesse mundo, para quê? Vou botar mais filho no mundo, nesse mundo. E o povo, filhos do capiroto estão só se multiplicando. E os filhos da bênção? Tem que vir também, amados. A gente tem que se multiplicar, não podemos diminuir. Amém, gostei que o pessoal se animou agora. Procurai a paz da cidade para onde vos esterrei. Ou seja, além de tudo que estavam passando, ainda tinham que procurar a paz. Eu fiz 6 cultos falando sobre o fruto do Espírito da paz. Nós precisamos procurar por ela, amados. A gente não tem que depender de outro, de governo, de nada disso. A nossa paz vem de dentro. É o Senhor que nosso príncipe da paz, Jesus, que nos faz essa paz transbordar em nós. E orai por ela ao Senhor. Então a gente tem que orar. Até mesmo por um governo que faz mal para a gente, temos. Por quê? Porque na sua paz vos terei paz. Ou seja, quando o governo tiver paz, também vai gerar paz para a nossa vida. Né? Em outras palavras, Deus está falando: não pare a sua vida por conta de circunstâncias que você está vivendo. Seja no âmbito pessoal, de governo, do país. Trabalhe, case, tenha filhos, procure viver em paz. O Senhor tem o controle da nossa vida. Ele é a nosso favor, Ele vai à nossa frente. Mas você precisa tomar atitudes necessárias para o seu crescimento. Nós precisamos tomar atitudes necessárias para o nosso crescimento. E aí você pode falar: mas o governo está ruim, não posso nem falar muito, senão vou derrubar o YouTube. Mas você está orando para que as coisas melhorem? Ou está só reclamando? Toda segunda-feira, no culto de oração, temos orado pela nossa nação. Aí da gente se não orar, né, bispo? Que depois o pessoal perturba lá: vocês não estão orando pelo presidente. Oramos toda segunda-feira porque acreditamos na intervenção divina para nos trazer paz. Nós cremos que Deus pode e por isso nós oramos. Para que o país tenha paz, para que nós tenhamos paz. Então, não deixe de continuar os planos da sua vida por causa da situação da nossa sociedade. Deus trabalha além e independente dela. Quando eu e meu esposo decidimos, dar um irmão, uma irmã, para a Ágata, e Deus acabou falando: não, vocês precisam de um reforço maior, vamos mandar 2 logo de uma vez. Mas enfim, a gente ficou pensando, e eu fiquei pensando particularmente, não, entrou aí o governo e tal, como é que vai ser? Eu vou fazer? Não é melhor não ter filho, porque... Amado, até a hora que a gente pensou: não vamos parar a nossa vida, não vamos deixar de ter a bênção que o Senhor inspirou o nosso coração por causa de qualquer circunstância. O Senhor está conosco. Se Ele colocou esse desejo no nosso coração, é porque é para acontecer. É porque o Senhor já foi à frente, já garantiu a vitória, já tem a provisão. Então, Deus trabalha independente de qualquer situação, além de qualquer situação.
Então, nós precisamos crer e confiar na palavra do Senhor. Se eu tenho planos e projetos que o Senhor colocou no meu coração, se o apóstolo deu uma palavra que o Senhor vai adiante, se temos um projeto de vida vitoriosa para cada área da nossa vida, vamos manter os planejamentos para cada área da nossa vida. Pode ser que aquilo aconteça, pode ser que não, pode ser que Deus dê algo melhor, pode ser que Deus mude no meio do ano, venha outra inspiração. Mas precisamos ter planos e sonhos para o futuro, para que a gente continue em frente, inspirados por Deus para continuar. O ponto B, a palavra de Deus como âncora. Em Hebreus 6,19 diz: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Provérbios 23, 17, 18 diz: não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Às vezes a gente fica pensando, pô, a pessoa no meu trabalho só faz coisa errada, só fala mal, e a pessoa é bem sucedida, e comigo está acontecendo isso. Não tem inveja. O fim dele já está determinado. E não é igual ao seu. O seu é maravilhoso, o dele, né? Então, ante no temor do Senhor, perseverais todo dia. Por quê? Porque se a gente for perseverante todo dia, o que diz a palavra? Porque deveras, verdadeiramente, se você agir assim, haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Então nós precisamos crer, a nossa esperança não será frustrada, mas nós precisamos ser perseverantes, nós precisamos estar envolvidos com as coisas de Deus. Eu vi um pastor falando, americano, falando: Deus te deu toda a capacidade, mas não é para você se igualar ao ímpio, é para você se destacar no meio do ímpio. Então nós precisamos nos destacar, precisamos ter esperança neste mundo terrível. E nós temos esperança por quê? Porque a palavra de Deus é a âncora da nossa alma. O que é a âncora? É algo que deixa seguro o barco quando ele para. Pode vir onda, balançar para um lado, para o outro, mas a âncora está lá sustentando o barco. E é a palavra do Senhor que sustenta a nossa vida e diz que nós podemos estar firmes e seguros, e é dessa forma que nós precisamos crer. Amém? A Deus toda a glória. Deixa eu aproveitar. Gente, está calor na igreja ou sou eu que estou pegando fogo aqui? Estou pregando por 3, né? Então, meditar na palavra de Deus pode ter poder. Não, meditar na palavra de Deus tem poder para fortalecer a nossa fé em tempos de aflição. Ela nos traz segurança e esperança em momentos difíceis, mostrando como homens e mulheres de fé passaram por situações complicadas, mantiveram essa convicção inabalável de que Deus vai à nossa frente, que Deus ia à frente deles. Por isso eles podiam confiar e seguir em frente, crendo que no momento certo, sendo perseverantes e fazendo a sua parte, nós precisamos fazer a nossa parte. Deus faz o impossível, nós fazemos o possível. Então, que eles veriam o agir de Deus mudando situações. Então, houve um bom futuro para eles e haverá um bom futuro para nós. Então, no ponto 2, eu coloquei os exemplos bíblicos de convicção inabalável. São vários exemplos. Eu peguei 3 porque, infelizmente, eu só tenho 50 minutos de pregação, mas quero começar aqui com os preferidos da minha sogra, Josué e Caleb. Ela sempre fala sobre eles. Então, Números 14, 6 a 9, botei na versão NVT para ficar um entendimento melhor. Então, diz que dois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade de Israel. Então eles foram lá ver a terra que Deus havia prometido. E o que eles disseram voltando? O que eles voltaram dizendo? A terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa.
E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor, não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Então Josué e Caleb chegaram lá, foram espiar a terra. Voltaram, super motivados. Mas no capítulo 13, fala que Moisés enviou os 12 espias para avaliar a terra. Se era boa, se era ruim, frutífera ou seca, se o povo era forte ou fraco. E o que os espias voltaram falando? Falaram, realmente, ela é fartura, né, diversas frutas, é uma terra frutífera, mas eles vieram com relatório negativo, dizendo, o povo é maior, eles são mais fortes, eles são como gigantes, nós somos gafanhotos. E aí é que está a diferença. A palavra do Senhor diz que em Josué e Caleb havia um espírito diferente. Havia outro espírito. Eles avaliaram a terra, viram os pontos positivos da fartura e confiaram na promessa de Deus. Eles não viram gigantes, eles não olharam o povo, eles sabiam. O Senhor está conosco, então a terra vai ser nossa. Então, apesar de todo o temor do povo, diante dos gigantes, eles sabiam que seriam vencedores, porque o Senhor estava com eles. Então, mesmo em circunstâncias que pareçam impossíveis, você não tem que dar ouvidos àquelas pessoas negativas, que ficam falando coisas para tentar tirar o teu foco. Deus é maior do que qualquer desafio. E podemos confiar que seremos sempre vitoriosos. Nós temos que olhar o que é bom e seguir adiante com a palavra de Deus. Não ficar olhando para aquilo que parece gigante, parece difícil. Porque coisas difíceis sempre vão ter. O apóstolo fala, há mais de 40 anos que eu moro no Brasil. Quando que o governo foi bom? Quando entrou um governo bom, entrou pandemia. Então, sempre foi ruim. Desde o Collor, desde tudo que aconteceu. Então a gente tem que crer que a nossa suficiência está em Deus. E vamos confiar, não vamos olhar o gigante, vamos seguir em frente. Rumo à terra, rumo àquilo que é bom para as nossas vidas. Então, nós podemos confiar que seremos sempre vitoriosos. Não importa qual circunstância seja. O número 2, Davi diante de Golias, que está em 1 Samuel 17, 24, 26, diz, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Mas tinha uma pessoa lá que não se conformava com o gigante. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferira este filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi não confiou na força humana, não se intimidou diante do gigante, mas confiou no Senhor dos exércitos. Ele conhecia o Deus a quem ele servia. Amados, você conhece o Deus que você serve. Você está aqui aprendendo. Não é só para, como diz o apóstolo, ficar a ovelha engordando no banco. É para você exercitar aquilo que você aprende. E o que diz lá na continuação do versículo? Davi disse a Saul, não desfaleça o seu coração, o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Davi se prontificou, porém, sempre tem alguém para dar um banho de água fria, né? Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade, e blá blá blá, com certeza falou um monte de outras coisas, ele é gigante, você é pequeno, porque diz que Davi era baixa estatura, era estranho, era ruivo, enfim.
E aí vem uma palavra para a gente. Quando nos propomos a fazer algo em nome de Deus, a enfrentar um grande desafio, sempre tem alguém para tentar nos desanimar, não é verdade? Dizer que somos muito novos ou muito velhos, não temos experiência, o problema é grande demais, não conseguimos resolver. Né? Quando veio a notícia que eu estava grávida de gêmeos, falaram assim, 42 anos, gravidez de risco. Você vai ter problema, sua pressão vai ficar alta, sua glicose vai ter diabetes gestacional. Outras pessoas só conseguiram porque eram muito mais novas que você. Você já é... Só faltava dizer que era grávida geriátrica. Amados, Deus nos renova a cada dia. A minha saúde está ótima, a minha pressão está 10/6, minha glicose sob controle, estou bem, estou aqui pregando no altar, né? Apesar do desespero de alguns. Nós não podemos ceder a palavras contrárias. Olha, chegaram a me dizer, se estiverem me ouvindo pela internet vão até rir. Chegaram a me dizer assim, você tem carinha de 20, mas já tem 42. Amado, o Senhor renova a nossa saúde, o Senhor renova as nossas forças. A palavra diz que os velhos terão visão, que terão vigor, que correrão como águias, que os jovens se fadigarão e cairão, mas o Senhor renova as nossas forças. Voaremos como águias. A gente não pode ficar dando ouvidos a outras pessoas. Nós cremos, seguimos em frente, vamos lá. O Senhor vai proporcionar o melhor caminho, a melhor estrutura. Então, nós precisamos ser igual a Davi. Nós precisamos ser intrépidos na fé. Calma aí, o Senhor está me dizendo que eu vou enfrentar, eu vou enfrentar. O Senhor colocou isso na minha vida, eu vou fazer. Não importa a minha idade, não importa o que eu esteja passando, eu vou naquilo que o Senhor está me inspirando a fazer. Ele colocou o desejo no meu coração, Ele vai fazer realizar da melhor forma possível. Davi não cedeu às palavras de Saul. Ele se manteve firme na fé e o propósito, e na sua fé e no seu propósito para resolver a situação. Ele falou, a gente tem um problema, tem alguém que está afrontando, a gente tem que resolver isso, ele está indo contra o povo de Deus, e eu não aceito ir contra o Senhor dos Exércitos. Ele está afrontando, não é o povo de Israel, é Deus, é o nosso Deus. Então a gente vai seguir em frente. O que diz lá em 1 Samuel 17? Respondeu Davi a Saul. Né? Então aqui, como é que Davi fez isso? Né? Como é que ele se manteve firme na fé e no propósito? Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão, um urso, que tomou o cordeiro do rebanho, e eu saí após ele, o feri, o livrei o cordeiro da sua boca. Gente, ele enfrentou um urso, enfrentou um leão. Quantas situações nós enfrentamos na nossa vida, de doenças, de finanças, de problemas de família. Às vezes são coisas muito maiores, a gente está se preocupando com uma coisinha pequena, com um probleminha, com alguém que falou alguma coisa mal. Gente, levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e o feri e o matei. Você acha que essa força vinha de um ser humano? Essa força vinha de Deus. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e esse circunciso filisteu será como um deles. Mas por quê? Por causa da minha humanidade? Não, porque afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. E aí, então qual foi a estratégia? Davi se lembrou do que Deus já tinha feito por ele. E quem viesse contra ele era como ir contra o próprio Deus.
Então, em situações de medo e pressão, lembre-se que a sua vitória vem de Deus, a sua força vem de Deus, a sua capacidade vem de Deus. Lembre-se que do que o Senhor já fez na sua vida, dos livramentos, das bênçãos. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, para sempre. Ele deu a vitória antes e vai dar novamente agora. Ele já foi adiante de você. Você pode refletir agora, tantas coisas que você já passou durante o ano de 2024 ou anos passados, que você pensou assim, caramba, eu estava passando por essa situação, eu cheguei no meu limite, mas no último instante, quando eu esperava, achava que não tinha mais saída, aconteceu, veio a provisão, veio a cura, veio o milagre, eu consegui, eu ultrapassei obstáculos, eu passei por tanta coisa, eu estou aqui, estou de pé, passei por uma pandemia, mas estou aqui com saúde. Então, o Senhor já foi adiante de nós. Ele nos deu a vitória antes e nos dará a vitória novamente. E o terceiro exemplo, Esther 4,16 diz, vai, junta a todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então Esther agiu como um costume da época, da lei judaica, né? Todos nós sabemos que não vivemos mais uma vida de sacrifício da lei, de jejum, mas aquilo era uma forma deles de mostrarem, né, o seu sacrifício diante de Deus. Mas o ponto importante aqui na história de Esther é que ela confiou em Deus ao se colocar em risco para salvar o povo judeu. O rei poderia condená-la à morte, mas ainda assim ela teve coragem de enfrentá-lo. Por meio de Esther, o povo judeu foi salvo. Então, quando Deus nos chama para missões difíceis, Ele nos capacita e nos usa como instrumentos para mostrar a sua glória. Então, muitas vezes, Deus nos dá missões difíceis, às vezes de evangelismo, às vezes, né, de visita ao hospital, às vezes de alguma situação difícil que precisamos passar, mas o Senhor está nos capacitando para sermos instrumentos para que a glória do Senhor seja exaltada e glorificada através das nossas vidas. E o terceiro ponto, convicção em Deus no cotidiano, superando as aflições. Então, pontuar situações pessoais e familiares. Então, quantas situações nós passamos, relacionamentos complicados, desafios financeiros, enfermidade. Mas o que diz Salmo 37:5? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Em outras versões diz, e ele agirá, e ele o ajudará. Então nós precisamos confiar. Quando estamos entregando o nosso caminho ao Senhor aqui, Senhor, estamos aqui mais uma vez num culto, confiamos em Ti, entregamos nosso caminho a Ti. Creia que o Senhor fará mais pela sua vida. Ele vai agir, Ele vai ajudar. Ponto B, o medo do desconhecido. Então diz Hebreus 11:8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir a um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Então Abraão foi obediente à voz de Deus, saiu de onde estava sem saber o que iria acontecer, qual terra lhe esperava. E às vezes temos um diagnóstico que não sabemos no que vai dar, uma crise financeira que não sabemos como resolver, uma decisão governamental que vai impactar diretamente a nossa vida. E a palavra é: confie que Deus é quem guia seus passos, mesmo quando o futuro é incerto. Ele nos dá segurança para agirmos por fé, mesmo diante daquilo que ainda não conhecemos. Se você está passando por alguma situação, ore a Deus, peça a Ele essa segurança para que você
possa agir por fé, mesmo diante daquilo que você ainda não sabe o que vai acontecer. O Senhor irá te capacitar para isso. E o ponto C, batalha espiritual. Efésios 6,12 diz: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então o inimigo das nossas almas sempre vai querer jogar dardos na nossa mente para nos tirar a paz, a alegria, os bons momentos. Ele pode até usar pessoas ou circunstâncias para tentar nos desestabilizar ou nos tirar do nosso equilíbrio. Mas nós temos armas espirituais dadas por Deus. Oração, palavra, confissão, fé são como proteção para esses ataques. Nós precisamos confessar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. E ouça, as palavras que você ouve se tornam o mundo que você vê. Eu vou repetir. As palavras que você ouve se tornam o mundo que você vê. A palavra diz: a fé vem pelo ouvir. Então, e aquilo que nós falamos, nós também estamos ouvindo. Então nós precisamos falar vida, né? A quem você tem dado ouvidos? A palavras negativas ou palavras positivas? Tem pessoas que ligam a TV de manhã num canal que eu não vou falar para não dar ibope, que é só desgraça o dia inteiro, e fica ouvindo aquilo ali. É o mundo que você vai viver. Você vai sair de casa e falar: meu Deus, que desespero, eu não sei agora, eu estou com medo, é bala perdida, é isso, é aquilo, eu não vou sair de casa, eu vou ficar... Aí vem as ansiedades, síndrome do pânico e etc. Amados, as palavras que você ouve se tornam o mundo que você vê. Nós precisamos focar naquilo que a palavra nos diz, para que nós possamos viver aquilo que a palavra diz, que semeia nosso coração e frutifica. Nós não podemos dar ouvidos a essas palavras negativas, palavras de morte, palavras que não são para nós. O mundo jaz do maligno, eles vão viver isso, mas isso não é para nós. Nós vivemos, como falei, uma palavra viva e eficaz. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós confessamos a palavra, ela está trabalhando a nosso favor, trabalhando na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. É isso que nós precisamos focar. E o ponto 4, motivação para perseverar na convicção inabalável. Ponto A, Deus está no controle. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora eu botei na versão NVI, porque eu amo este versículo. Na versão NVI que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem de todos aqueles que amam, que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, assim, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, as coisas boas, as coisas ruins, tudo vai cooperar. Por quê? Porque Deus age em todas as coisas. Para o bem daqueles que o amam, foram chamados... é porque ali está escrito errado. Foram chamados de acordo com o seu propósito. Então Deus está agindo em todas as coisas. Não há situação fora do alcance do poder de Deus. Ele age em todas as coisas e faz com que todas as situações, boas ou ruins, cooperem para o nosso bem, para que alcancemos os propósitos que Ele tem para nós. Ponto B, Ele é um Deus de restauração. Joel 2, 25, 26, restituí-vos-ei dos anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, pelo meu grande exército que enviei contra vós. 26. Comereis abundantemente, vos fartareis e lembrareis
e lembrareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Então, o nosso Deus é um Deus de restauração, de restituição, de reconciliação. Ele transforma perdas em vitórias. Ele restitui o que foi perdido. Ele reconcilia situações, restaura a nossa vida, para que tenhamos em abundância e através de nós o seu nome seja exaltado. As pessoas confundem, tem que ser humilde, mas humilde não é a pessoa ficar lá, pobre coitado, estou passando por problema, necessidade. Não, humildade de se render diante de Deus e dizer, minha suficiência vem de Deus. Mas o Senhor não quer ver situações ruins na nossa vida. E Ele transforma, Ele restaura, Ele modifica situações. Mas, como eu falei, existe um processo que nós precisamos passar para o nosso aprendizado, para ver como nós vamos agir diante dessas situações, até que venha essa restauração do Senhor nas nossas vidas. E o ponto C, Ele não nos abandona. Salmos 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam. As pessoas têm a má impressão, principalmente da lei, a gente sempre gosta de explicar isso, meu esposo também, do cajado, acho que cajado é para bater na ovelha. Gente, o cajado não é para bater na ovelha. O cajado o pastor usava para resgatar a ovelha, quando ela estava num buraco, quando ela estava numa situação difícil, em meio àquela multidão de ovelhas, o pastor ia lá e resgatava. Por isso que nesse versículo, Davi fala, do teu bordão, do teu cajado me consolam, porque aquilo ali era uma forma de cuidado do pastor pela ovelha. Então, Davi sabia, e nós também sabemos, que não importa a situação que nós estejamos passando, o Senhor está conosco. A presença de Deus é uma promessa constante. Ele cuida de nós, Ele nos protege, nos consola, Ele não nos deixa só. Então, nós temos essa promessa para as nossas vidas. E último ponto, práticas para desenvolver uma convicção inabalável. Número 1, renovar a mente. Todos nós já sabemos, mas vamos lá, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu botei aqui na versão da NVI que eu gosto muito, já falei em vários cultos, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, ou seja, não tomem a forma deste mundo, não façam igual o mundo faz, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Ou seja, eu só posso experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus se eu não for igual ao que o mundo é. Por isso devemos sempre estar lendo e meditando na palavra de Deus, vindo aos cultos, participando dos eventos da igreja, tendo comunhão com os irmãos. Para quê? Para nós fortalecermos a nossa fé, renovarmos a nossa mente e aprendermos a viver como a Bíblia nos ensina a viver. Não é porque quando estamos em comunidade que nós podemos desenvolver e exercitar aquilo que a palavra nos ensina. E possamos também, na nossa vida cotidiana e secular, praticar. Porque também não adianta praticar só dentro da igreja. Temos que praticar na nossa vida também lá fora. Sermos um diferencial. Nos destacar naquilo que nós fazemos também na nossa vida cotidiana e secular. Ponto B, cultivar uma vida de oração. Ai, meu Deus, são 9 horas, só falta uma página. Cultivar uma vida de oração. Confie em Deus através de uma vida de oração constante. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Então, esse versículo simples, mas profundo, nos lembra da necessidade de uma vida de oração contínua. A ideia de orar sem cessar não significa que devemos estar
ajoelhados o tempo todo, mas sim que a oração deve ser uma atitude constante em nossas vidas, permeando tudo o que fazemos. Nós vamos tomar decisão, vamos orar. Nós precisamos, pensar, um novo emprego, algo na família, saúde, eu preciso tomar uma decisão médica, algo que eu vou fazer. Vamos orar. Tudo na nossa vida tem que ser permeado de oração. Em Mateus 6,6, Jesus nos ensina: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vem em secreto te recompensará. Então Jesus ensina aqui a importância de uma oração íntima e sincera, e esse versículo nos incentiva a ter momentos de recolhimento. Então existe um momento de oração em congregação, que você está unindo em concordância com seus irmãos, aqui nos cultos de segunda-feira, nas jornadas de oração, na primeira segunda-feira, após a ceia. Claro que eu tenho que puxar a sardinha para... Mas nós também precisamos ter uma oração, um momento de recolhimento, onde a nossa conexão com Deus possa ser plena, sem distrações. Então, na nossa casa também, nós precisamos ter esse momento de oração. E o ponto C, o último ponto, testemunhar a fidelidade de Deus. Assim como Davi fez. Deus já me livrou do urso, do leão e tal, ele vai me livrar desse gigante. Isso aí é só mais uma coisa para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Então, o que Jeremias, que passou por toda aquela situação lá da Babilônia, depois, o que ele falou em Lamentações, Jeremias 3:21? Quero trazer a memória do que me pode dar esperança. Eu tenho sempre falado isso nos cultos. Amados, não vamos ficar pensando no passado, nas coisas que deram errado, nas coisas que fizeram mal a você. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Esperança de um bom futuro, esperança de dias melhores, esperança de que eu venci no passado, vou vencer de novo, que o Senhor é por mim, que o Senhor me livrou, me deu provisão, me cuidou da minha vida, cuidou dos meus familiares. É isso que tem que ficar no nosso coração. Salmo 106:5. Para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. Então, assim, a nossa vida possa servir também como testemunho para outras pessoas, para elas se alegrarem com a nossa alegria, para que elas possam louvar ao Senhor através da nossa vida, Porque nós temos feito sempre agora aniversários na jornada. O chá de bebê, do Luiz Miguel, da Alice Luiz, foi na jornada, aniversário da Ágata na jornada. Por quê? Nós precisamos testemunhar aquilo de bom que o Senhor fez na nossa vida, nos alegrar com os nossos irmãos da fé que estão aqui, são nossos companheiros de oração, estão sempre conosco. Então, a nossa vida é para ser um testemunho, a sua vida é para ser um testemunho também para as pessoas, para os seus familiares, no seu local de trabalho, aonde você estiver, a sua vida é uma carta escrita de Deus para as pessoas verem. Nossa, essa pessoa é um diferencial, essa pessoa se destaca, o comportamento dela é diferente, ela é honesta, ela é íntegra, ela é uma pessoa que faz o bem para o próximo. Essa precisa ser a nossa vida e assim nos alegrarmos com a comunhão uns dos outros. Então, lembre-se das vitórias passadas como incentivo para continuar confiando no Senhor e testemunhe daquilo que o Senhor fez na sua vida. E agora, concluindo, passei alguns minutinhos. Conclusão, Deus vai à nossa frente e podemos ter convicção inabalável em seu cuidado. Confie no Senhor hoje, independente do que você esteja enfrentando. O Senhor é a teu favor. Ele já foi à tua frente e você é e sempre será mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Fazer a oração final, depois da bênção. Quem puder estar mais um pouco conosco, estaremos cantando um hino em louvor ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Como semente semeada aos nossos corações, para nos fortalecer, Senhor,
para continuarmos a confiar e renovar a nossa esperança em Ti, Senhor. Que nós possamos desenvolver essa convicção inabalável, crendo na soberania de Deus, crendo nos seus propósitos perfeitos para nós, crendo, Senhor, como diz uma palavra, não cai uma folha sequer de uma árvore que não seja da vontade do Senhor. Assim nós cremos, Senhor, que o ano de 2025 será um ano abundante, um ano, Senhor, maravilhoso, de milagres, um ano em que poderemos testemunhar a fidelidade do Senhor nas nossas vidas. O Senhor já foi adiante de nós e nós somos vitoriosos. Nós somos, Senhor, Teus filhos que nascemos para reinar em vida nesta terra. E assim nós vamos adiante, Senhor, confiando e tendo esta convicção inabalável. O Senhor já foi adiante de nós. Nós tomamos posse, Senhor, desta convicção para seguir adiante naquilo que o Senhor já preparou de antemão para nós. Assim nós cremos com fé, Senhor. Em nome de Jesus, amém.